Segunda mentira. O SNOP é utilizado para o planejamento de longo prazo e você não pode discutir detalhes de curto prazo durante este processo. Isso é triste, tá? É muito triste. E é mais triste ainda ler no material da principal instituição que fala sobre o SNOP que o detalhe não pode ser discutido nesse processo. Isso está muito errado. Mas muito, muito errado. E essa visão, essa teoria, ela é a fonte de muitos problemas. De muitos problemas. Pensa o seguinte, tá? Você opera numa empresa B2B, business to business, então você atende outras empresas e atende vários clientes e nenhum cliente consegue te dizer qual vai ser a demanda dos próximos 12 meses. Nenhum cliente consegue te falar, vou comprar esse material, vou comprar esse material, vou comprar esse material, vou comprar esse material. Nenhum consegue. Nenhum. E sabe por que isso acontece? Porque eles têm um processo de SNOP implementado que não olha o detalhe, ok? Que não olha o detalhe no médio prazo, então eles não conseguem te dizer quanto eles vão comprar de material. Ou se eles falam para você, porque alguém de compras fez uma negociação e aí está pedindo redução de preço, projetou um volume X ali, mas está totalmente desalinhado com o time de planejamento. Isso acontece demais. E, de novo, isso acontece porque eles têm um processo de SNOP implementado que não olha o detalhe. E aí depois eles têm um processo de avaliação dos materiais que só funciona através do MRP. Então ele só vai visualizar ali a necessidade dos materiais a partir do momento que houver uma ordem de produção lá na ponta, uma necessidade de produção lá na ponta. Aí que aparece a necessidade dos materiais, mas super urgente, super em cima da hora. E aí você que talvez seja um fornecedor, você começa a receber pedido urgente o tempo todo. E não funciona. Não funciona. E depois desse processo, como eu falei, os clientes enviam os pedidos em cima da hora. E não funciona desse jeito. Não funciona, não funciona. Você não consegue fazer um planejamento dessa forma, sem olhar o detalhe. Sem olhar o detalhe. E por que você, vamos supor que você seja um fornecedor de uma empresa, por que você acha que o seu fornecedor precisa conviver com o mesmo problema? Por que você acha que você pode continuar enviando pedido urgente para o seu fornecedor e aí ele tem que conviver com o mesmo problema porque você tem um processo de SNOP que não olha o detalhe e aí depois você só tem a sua necessidade de materiais no momento que você rodou um processo de MRP. Por que você faz dessa forma? O seu processo de SNOP, e aí antes de entrar nisso eu vou lembrar do que eu vou voltar no que eu falei lá atrás. Do micro para o macro. Claro que você precisa também ter uma visão macro para o micro, só que isso precisa estar conectado o tempo todo. Então, o seu processo de SNOP, que ele é macro, ele tem que estar conectado com o micro o tempo todo. E como que você faz isso? O seu processo de SNOP ele precisa ter uma inteligência na consolidação dos materiais, ele precisa gerar uma necessidade de materiais para os próximos 12 meses. E isso tem que ser discutido em algum fórum, alguma discussão, alguma reunião de planejamento de materiais de 12 meses. E o MRP não faz isso. E aí você, como profissional que está olhando o planejamento de materiais, talvez você esteja dando a desculpa de que não consigo projetar 12 meses porque o MRP não faz isso. Errado, você precisa ter uma inteligência de consolidação para você conseguir fazer esse tipo de projeção. Então, construa essa inteligência de consolidação, gere a necessidade de materiais de médio prazo, e até aqui a gente já desligou o MRP, tá? E a gente coloca uma visão de médio prazo para todos os materiais. É certeza, e aí agora eu já estou entrando na solução, né? É certeza que a partir do momento que você faz isso do jeito certo, você elimina as suas faltas de material. Porque você já enviou os pedidos para o seu fornecedor com antecedência, você já construiu sua inteligência de consolidação, você já analisou sua necessidade de materiais, não tem por que faltar. Não tem por quê. Não tem por quê. E aí, vou falar da última mentira, né? Automatize os movimentos dos materiais. Você não precisa de um ser humano olhando esses dados. E te contaram mais essa mentira. E a automação mais errada que existe é a automação do MRP. E aí vale o MRP1 e o MRP2, tá? MRP1 que olha a necessidade de materiais e MRP2 que olha planejamento de capacidade, então necessidade de equipamentos. E
como que você coloca, tá? Responde essa pergunta. Como você coloca a sua necessidade de materiais dentro de uma caixa preta que faz um monte de cálculo sem nenhuma inteligência? Como que você faz isso? Como? Não tem como, você tem que analisar a decisão que essa caixa preta está tomando. Então, se a sua decisão for, vou continuar usando o MRP, você tem que saber exatamente que decisão essa caixa preta está tomando. Entende? Se você não sabe exatamente por que porque a necessidade de um material foi gerada, por quê? Qual cálculo está por trás? Como que ele chegou nessa conclusão? Por que esse material não está sendo solicitado junto com esse que é do mesmo fornecedor? Por que tem 5 dias de diferença entre os dois? Por que não pede os dois juntos? Tem de ser caixa preta, você tem que analisar. Tá? No mínimo, você tem que analisar o que está acontecendo. O certo é desligar, tá? O MRP. Mas vamos supor que você queira continuar, você tem que analisar. Por quê? Qual a lógica? Por que não juntou o material X com o material Y? Por quê? Por que que não faz isso? E quando você olha produtos, por quê? Por que que não faz isso? Não sei. Por quê?